Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Vocês que acompanham o canal sabem que eu tento abordar o maior número de notícias possíveis aí da semana em Hollywood, principalmente quando são notícias bombásticas e que envolvem bilheteria. E essa semana não foi diferente, teve uma notícia em particular que me chamou bastante atenção, principalmente porque todas elas estavam erradas. E cada semana que passa eu fico mais desapontado com a mídia em geral e principalmente com as redes sociais, como as pessoas compartilham desinformação sem checar se aquilo é verdade ou não. E hoje eu queria abordar uma história que envolve Avatar e o Matt Damon. Então, vamos lá! E galera, antes de mais nada, não deixe de se inscrever aqui no canal Triplo F e acionar o sininho que me ajuda bastante. O YouTube tá tirando inscritos dos canais, então se vocês puderem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito agradecido. Então vamos lá, qual foi a notícia que surgiu aí nas últimas 24 horas? O Matt Damon, um ator muito famoso, um dos maiores atores aí das últimas décadas de Hollywood, estava dando uma entrevista para uma revista norte-americana, juntamente com o ator Christian Bale. Eu li a entrevista inteira, foi uma entrevista interessante, mas em determinado momento da entrevista, ele disse que foi oferecido para ele o papel principal, provavelmente o papel do Jake Sully, no filme Avatar. Até aí tudo bem, eu acho completamente crível que ele realmente foi convidado para participar do filme e o James Cameron teria prometido para ele 10% dos lucros do filme. E novamente, até aí tudo bem, muitos estúdios, muitas empresas já fizeram acordos como esse com os atores. O problema que surge é quando o Matt Damon fala que ele deixou de ganhar 250 milhões porque ele recusou esse papel. E eu acho que essa afirmação tem vários problemas, eu acho que toda essa história dele, na verdade, tem vários problemas. E galera, o Felipe do futuro aqui, só para explicar uma coisinha para vocês, eu dei uma pesquisada um pouquinho mais a fundo e o James Cameron chegou sim a citar o Matt Damon e o Jake Gyllenhaal como possíveis atores que eles chegaram a conversar para fazer parte do Avatar, mas que o próprio estúdio decidiu ficar com o Sam Worthington. O próprio James Cameron falou que eles testaram vários atores, mas que o Sam Worthington foi a escolha pessoal dele e a escolha do estúdio. E ele inclusive falou que os 3 atores favoritos dele para o papel eram o Chris Evans, o Channing Tatum e o Sam Worthington. Então, nem na lista dos 3 favoritos do James Cameron o Matt Damon estava. Então, como eu falei, essa conversa deve ter acontecido sim, mas assim como aconteceram em vários outros filmes, eles convidam diversos atores para o papel e depois eles fazem uma série de testes. Ele fala, inclusive, na entrevista que eles testaram muitos atores, eles testaram muito o Chris Evans e o Channing Tatum, eles foram lá e fizeram vários testes para o papel. O James Cameron falou que eles, inclusive, chegaram a testar a captura de movimento nesses atores. Eles chegaram, inclusive, a usar aquela roupa azul lá com aquelas marcas para ver como eles ficariam na versão Avatar ali, como eles ficariam no filme, e eles não fizeram nada disso com o Matt Damon. Então acho que no máximo, se o Matt Damon tivesse aceitado a proposta do James Cameron, ele teria entrado nesse grupo de atores para fazer essa série de testes e provavelmente ele não teria sido escolhido, ainda mais considerando essa proposta de 10% dos lucros. Com certeza eles teriam ido ou com Sam Worthington, ou com Channing Tatum, ou com Chris Evans. E outro ponto que é interessante de ser citado, eu fui um pouquinho mais a fundo e pesquisei, e na verdade Avatar e Ultimato Born não foram filmados exatamente na mesma época. Eles tiveram um espaço de 1 mês entre eles. Quando terminaram as filmagens do Ultimato Born, passou 1 mês, começaram as filmagens do Avatar. Então, eu, por exemplo, acompanho o The Rock. Ele sai de um set de filmagem, no dia seguinte ele já está em outro, e eu sei que muitos atores fazem isso também. Então, se a oferta do James Cameron tivesse sido tão firme assim, com certeza eles teriam dado um jeito de conciliar o calendário dos 2 filmes. Mas é óbvio que o Matt Damon está exagerando bastante, e no máximo ele teria entrado nesse grupo seleto de atores, mas não teria sido escolhido com esses 10% de lucro. Então, de volta para você. Então, sim, eu acredito que essa conversa tenha de fato acontecido. Eu não acho que o Matt Damon ia criar essa conversa magicamente,
Eu realmente acho que essa conversa tem acontecido, mas eu não acho que tenha ido tão à frente assim, principalmente como o próprio Matt Damon falou, eles não precisavam de um ator de renome, porque o filme, assim como O Senhor dos Anéis, assim como Harry Potter, era um filme que ia girar em torno do universo mágico que aquele mundo ia trazer para o espectador e não de determinado ator no papel principal. Então eu particularmente duvido que a Fox teria pago 10% dos lucros do filme pro Matt Damon, mas até aí tudo bem, vamos considerar que tudo que ele falou seja verdade. Então mesmo que ele fosse receber, mesmo que o James Cameron tenha oferecido os 10% do lucro para ele, ele não receberia nem próximo desses 250 milhões de dólares que ele está falando que teria recebido, porque o lucro do filme é completamente diferente da bilheteria do filme. Eu vou tentar explicar um pouquinho mais a fundo para vocês. A bilheteria é o valor total arrecadado pelas salas de cinema. O valor 100% do que foi arrecadado está naquele montante de 2,7 bilhões de dólares que o filme Avatar arrecadou. Mas isso está longe de ser o lucro do filme, que teoricamente o Matt Damon teria um direito de 10% de participação. O lucro do filme é o quê? O lucro do filme é você tirar toda a participação das salas de cinema, que recebem mais da metade do valor das bilheterias. É você tirar todos os custos do filme, que levou mais de uma década para ser produzido. E depois disso, você tirar todos os outros custos, como marketing, como tudo que foi feito envolvendo o filme, e depois que você tem esse bolo completamente reduzido, você dividiria ele entre as partes. Então, eu até acredito que tenha sido oferecido pro Matt Damon 10% desse valor, que está bem longe de equivaler a 250 milhões de dólares. E só explicando mais uma vez um pouquinho mais a fundo para vocês, quando você vai no cinema e compra um ingresso, você paga ali R$20. Nos Estados Unidos, cerca de 50% desse valor vai para o estúdio. Então, se você pagou R$20, R$10 desse valor vai para o estúdio e 10 fica para a sala de cinema. 10, por exemplo, fica para o Cinemark. Então isso, o estúdio nunca vai ver esse dinheiro, porque são entidades completamente diferentes. A Fox não tem nada a ver com as redes de cinema. Então, essa metade nos Estados Unidos já não vale, já não vai entrar no caixa do estúdio. E mundialmente, esse valor varia de 30% a 40%. Então, mundialmente, fora dos Estados Unidos, esse valor é ainda menor. Se você pagou R$20 no ingresso, o estúdio vai receber entre R$6 e R$8 daquele ingresso e não os 20 que você pagou, porque o restante do valor vai para a sala de cinema. Vai para o Cinemark, para o Cinemais, para o Cinépolis e etc. Então, o estúdio vai receber, se a gente somar o mundo inteiro, entre 40% e 50% do valor arrecadado nas bilheterias. Então, eu vou até ser bonzinho com o Avatar, eu vou colocar que eles receberam, na verdade, 45% do valor arrecadado. Todo o valor que foi arrecadado, 45% foi para os cofres do estúdio e das produtoras que produziram o filme, que é um valor alto, como eu disse, mas vamos trabalhar com esse parâmetro. Se a gente levar isso em consideração, o valor total que o filme arrecadou foi de 1,255 bilhão de dólares. Esse foi o valor que realmente o estúdio arrecadou, e olha que a gente ainda nem jogou os custos. Se a gente colocar os custos aí que variaram de 240 a 280 mais 100 milhões de marketing, no mínimo, eu vi inclusive entrevistas com os produtores de Avatar falando que eles gastaram 150 milhões com o marketing do filme a nível mundial. Então vamos levar a estimativa mais baixa, que é de 230 milhões, mas de qualquer forma vamos estimar para baixo. Eu vi algumas reportagens falando que o Avatar chegou inclusive a 500 milhões de dólares o orçamento do filme, se a gente incluir aí que o filme ficou em produção mais de 10 anos, se a gente jogar todos esses custos acumulados, o custo passou de 500 milhões, mas vamos considerar que o custo de produção mais o custo de distribuição e marketing foi de 300 milhões de dólares, que novamente é um valor muito baixo e com certeza o filme custou mais do que isso. Mas de qualquer forma, se a gente pegar esses 1 bilhão 255 milhões e tirar esses 300 milhões, a gente teria um lucro de 955 milhões de dólares para o filme Avatar, que ainda seria o filme mais lucrativo de todos os tempos, ainda seria o maior sucesso de todos os tempos, mas muito distante desse valor que o Matt Damon alega que ele teria recebido.
Então, de 955 milhões, se ele fosse receber 10%, ele receberia 95 milhões de dólares. E com esse valor de 95 milhões, ele seria um dos atores mais bem pagos de todos os tempos, com certeza. Agora, em 2019, o ator mais bem pago foi o The Rock, que fez vários filmes, inclusive uma série da HBO, e ele ganhou 89 milhões. Então o Matt Damon teria recebido mais do que o The Rock, que fez vários filmes, por somente um filme. Então já seria um salário astronômico, mas muito longe dos 250 milhões que ele alegou que ele teria recebido. E por que eu tenho certeza que ele jamais colocaria a mão nesses 250 milhões de dólares? Em primeiro lugar, porque o próprio James Cameron recebeu 93 milhões de dólares por fazer o filme Titanic. Ah, beleza, Titanic foi há bastante tempo, mas o James Cameron recebeu 350 milhões de dólares para fazer o filme Avatar, considerando que ele trabalhou 12 anos nesse filme, até mais se a gente considerar quando ele escreveu o roteiro, e ele só ganhou 350 milhões de dólares depois que as vendas de DVD e as vendas de Blu-ray estouraram todos os recordes. O Avatar bateu muitos recordes em venda de direitos de transmissão, em DVDs e principalmente em Blu-rays. Então, somou-se tudo isso e o James Cameron ganhou 350 milhões de dólares. Vocês realmente acham que ele teria pago praticamente o que ele ganhou? E se a gente excluir o valor que ele recebeu com Blu-ray e DVD, ele e o Matt Damon teriam recebido praticamente a mesma coisa pelo filme, o que na minha opinião não faz sentido nenhum. Claramente o Matt Damon exagerou bastante e ele não soube explicar a diferença entre bilheteria e entre o lucro de um filme. E outro grande motivo pelo qual eu tenho certeza absoluta que esse acordo jamais teria saído do papel, eles nunca teriam firmado esse acordo com o Matt Damon, é que o filme não foi feito somente pela Fox. Na verdade, o filme teve outras duas produtoras que participaram do filme, além da empresa do James Cameron. Então, além da Fox, a gente teve a participação também da Rat Pack Entertainment e também teve a participação da Ingenious Media. Então, com 3 grandes empresas envolvidas na produção de um filme, as 3 empresas juntas ficariam com somente 40% da bilheteria. Vocês realmente acreditam que desses 40% eles iam repassar 10% para o Matt Damon? As empresas iam dividir 30%, enquanto eles pagaram 10% para um ator que não é lá esses nomes em termos de bilheteria. O Matt Damon não é um cara que atrai muita bilheteria para os filmes dele, ele é um grande ator, ele é um ganhador de Oscar, mas tá longe de ser verdade essa história de que ele teria ganho 250 milhões de dólares. E eu entendo perfeitamente por que ele falou isso. Atores, como qualquer outra profissão, como qualquer outra pessoa, ele vai querer contar vantagem, principalmente por coisas que ele acabou não fazendo. Eu acho que ele deveria ter tomado o mesmo caminho que o Will Smith tomou, por exemplo, quando ele falou que ele preferiu o Matrix com o Keanu Reeves, porque ele achou o Keanu Reeves perfeito para o papel. Ele disse que ele se arrepende de não ter feito Matrix, mas que o Keanu Reeves fez um excelente trabalho na trilogia. Então eu acho que o Matt Damon preferiu ir para um caminho contrário. Ele inclusive disse que o Sam Worthington é um Zé Ninguém, que já que ele recusou o papel, o James Cameron decidiu pegar um ator qualquer, um ator sem nome. Então eu acho que não só ele está tentando colocar ele próprio num pedestal, como ele também está menosprezando o Sam Worthington e os outros atores que fizeram parte do filme. Lembrando que não é só o Sam Worthington, tem a Zoe Saldana, tem vários outros grandes atores em Avatar também. Inclusive, se vocês derem uma olhada um pouquinho mais a fundo, vocês vão ver que diversos sites listam os filmes mais lucrativos da história e não os filmes que tiveram a maior bilheteria. Novamente, o Avatar lidera a lista do filme mais lucrativo de todos os tempos, só que tá longe de ser os 2,7 bilhões. A maioria dos sites que eu encontrei batem com os números que eu falei aqui para vocês, os números girando entre 900 milhões e 1 bilhão de dólares, o que traria um salário para o Matt Damon de 100 milhões de dólares e não 250, como ele está falando, como povoou a internet por aí nas últimas 24 horas. Eu, particularmente, nunca vi uma notícia espalhar tão rápido, principalmente porque quando a gente fala de salário, quando a gente fala de quanto um ator recebeu, de quanto um filme gerou, geralmente, tanto a mídia que fala sobre cinema, quanto a mídia que fala sobre dinheiro, que fala sobre fofocas de celebridades, quanto a mídia convencional, como o UOL, como o Globo e etc., eles querem abordar esse assunto porque eles sabem que é um assunto que vai atrair público para eles, ainda mais colocando lá
Matt Damon recusou um salário de R$1 bilhão. Eles inclusive fazem a conversão monetária. E a gente tem que considerar também que ele está falando que teria recebido $250 milhões em 2009. E se a gente ajustar para os valores de hoje, esse valor seria ainda maior. Considerando que o The Rock foi o ator mais bem pago dos últimos anos e ele recebeu $89 milhões em 2019, onde a inflação já subiu bastante, eu acho completamente fora da realidade que ele teria recebido $250 milhões. Primeiro porque claramente ele explicou errado, como eu disse várias vezes, a diferença entre bilheteria e entre o lucro de um filme, e segundo porque nenhuma das produtoras envolvidas teria aceitado que um ator como Matt Damon recebesse 10% da bilheteria. Nem o Tom Cruise, nos filmes do Missão Impossível, recebe 10% limpinho da bilheteria dos filmes. Então, galera, como sempre, eu queria saber de vocês, o que vocês acham desse assunto? Vocês já tinham visto essa notícia? Eu fiquei abismado porque eu vi várias e várias reportagens a respeito e nenhuma delas explicou a distinção entre bilheteria e o lucro de um filme. Eu realmente já li umas 10 ou 15 dessas reportagens e são todas exatamente iguais. Parece que eles recortaram e colaram o que aconteceu na entrevista. Então eu quero saber de vocês o que vocês acham desse assunto. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.